vamos, recolhidos em oração, agradecer a Deus e a Jesus por tudo que temos, por tudo que somos. A Deus pelas bênçãos da vida, a Deus pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, ao Cristo Jesus, pelos seus ensinamentos, a este Cristo redivivo que não se afasta de nós um só momento, nos trazendo as bênçãos dos ensinamentos, atuando em nossa vida como professor, como mestre e como guia. Aos mentores do Evangelho no lar, por todas as bênçãos que proporciona a cada um de nós, nos ajudando na expansão de nossa consciência para a compreensão da mensagem que chega em nossa casa, pelo trabalho que eles nos ajudam a edificar o campo interior do nosso lar todos os dias. Que o Evangelho em nossa casa seja fonte divina de bênçãos e de luz, não só na transformação do ambiente doméstico, mas na nossa transformação íntima. Que o passe seja fonte de bênçãos e de luz que o Cristo Jesus derrama sobre todos nós, para a cura das mazelas do corpo e da alma, para a renovação das nossas energias, para prosseguirmos a jornada, que a água colocada para ser imantada, através de suas partículas, receba as energias do reino maior, em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento sagrado do corpo e do espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 14. Aproveitamento. Abaixo, uma epístola que está lá no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Texto de uma carta de Paulo, endereçada a Timóteo. Diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje e com ela trazendo um convite a todos nós para a reflexão. Emmanuel diz assim: geralmente o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa do Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros
apregou ensinamentos valiosos. Todavia, no fundo estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento, indubitável, que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Uma mensagem de suma importância para nossa reflexão. Mensagem que foi ditada a Francisco Cândido Xavier em 1941. E hoje, em 2025, ainda convivemos com tanta intolerância religiosa dentro do nosso lar, no nosso trabalho. São comunidades agredidas pela destruição dos templos edificados no seu entorno. São palavras que ferem, que magoam uns aos outros em todos os ambientes. Normalmente, quando nós vamos aos cultos dominicais, muitas vezes, muitos de nós ainda colocamos a nossa melhor roupa e a nossa melhor máscara. Queremos ser vistos pela comunidade como pessoas que estão em busca de alcançar a santificação, dedicadas e devotadas. Mas até onde vai a dedicação e o devotamento? Muitas vezes, só dentro das casas de oração. Muitas vezes, esquecemos de buscar o aproveitamento máximo da homilia que o padre prepara, do culto que o pastor prepara, da palestra na casa espírita e assim diante de todas as outras denominações religiosas. Muitas vezes nós nos utilizamos daquele momento, daquela palavra, para colocar o nosso dedo e o nosso olhar em riste, começando com a nossa família. Esta mensagem serviu para você, nunca para nós. Nós enxergamos as mazelas morais exteriores do outro, as nossas não. E é por isso que Paulo coloca, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, se nós tivermos a compreensão de que somos seres individuais, que cada um está no seu tempo espiritual,
que cada um está no seu processo de edificação da sua fé, jamais nós teríamos a petulância de acreditar que esta ou aquela mensagem serviria para os outros e não para nós. Então, que nós aproveitemos desta mensagem para refletir o quanto a intolerância religiosa muitas vezes está dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, onde nós, devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa ignorância, devido à nossa cegueira espiritual, nós muitas vezes queremos impor aos outros a nossa fé, queremos impor aos outros sobre aquilo que nós acreditamos, sobre o caminho que nós estamos trilhando. E muitas vezes, quem precisa de buscar nos recursos da oração, nos recursos dos ensinamentos do Evangelho, somos nós. Nós é que estamos precisando daquele auxílio. E não cabe a nós julgar os nossos semelhantes, acreditando que nós já somos melhores que os outros, porque nós estamos indo toda semana buscar na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita, aquilo que nós acreditamos estar edificando o nosso vaso íntimo. Mas ainda nós somos espíritos infantes. Nós estamos enxergando aquelas mensagens como instrumento de edificação do nosso campo exterior e não do nosso campo interior. Porque se nós estivéssemos já no processo de alcance da maturidade do espírito, estaríamos percebendo que nós temos que trabalhar utilizando das mensagens na casa evangélica, na igreja católica, na casa espírita e em qualquer outra denominação religiosa, que estas mensagens são instrumentos da nossa edificação interior e não exterior. Então, nós precisamos refletir sobre a nossa conduta. Como é que nós estamos utilizando as mensagens que chegam para nós? Será que está sendo bem utilizada? Será que está tendo um bom aproveitamento? Será que não precisamos ter mais tolerância com a nossa família, respeitando a individualidade de cada um? Será que no ambiente de trabalho nós estamos sendo respeitosos com os nossos irmãos no que tange a fé que cada um abraça para si? Será que nós não estamos querendo impor as nossas ideias, os nossos conceitos e valores aos nossos irmãos no que tange a nossa religiosidade? Então nós precisamos refletir. Como é que nós estamos administrando os conhecimentos que nós estamos adquirindo nas casas de oração? Se nós estamos muito preocupados em levar esses conhecimentos apenas para os outros, é preciso que a gente olhe um pouco mais para dentro de nós, porque muitas vezes os nossos semelhantes espiritualmente estão muito mais adiantados do que nós. Então nós precisamos refletir que todas as mensagens que chegam aos nossos ouvidos,
elas são direcionadas para nós, para que nós possamos filtrá-las com muito amor, com muito carinho, com muito respeito e colocar para nós aquilo que seja bom nesse nosso processo de trabalho para adiantamento, primeiro do campo moral e depois do campo espiritual. Francisco de Assis tem uma frase muito importante, que ele diz assim: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário for, utilize palavras. E infelizmente, nós somos tão pequeninos espiritualmente que de repente a gente acredita que utilizando as palavras de forma repetida, daquilo que nós ouvimos na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita, que elas vão servir como instrumento de evangelização do outro. E não. Muitas vezes nós conseguimos, com nossas atitudes, com nossa conduta, com nossos exemplos, evangelizar mais do que quando nós estamos como papagaios, apenas repetindo as mensagens e as palavras que chegaram para nós através da denominação religiosa que nós frequentamos. Então é preciso que nós tenhamos a consciência de que se nós queremos ser parceiros do Cristo Jesus, neste processo divino que é o trabalho de evangelização dos nossos semelhantes, então que nós estejamos comprometidos, aliançados com o Cristo Jesus. Primeiro de conhecer a nós mesmos, depois de nos evangelizarmos espiritualmente, depois de estudar muito o Evangelho, para que tenhamos o merecimento de sermos partícipes do Cristo Jesus no processo de transformação do outro. E que nós sejamos espíritos humanizados, pacificadores, primeiro dentro da nossa casa, junto da nossa família, sem querer impor a nossa fé para a nossa família. Depois, muito respeitoso no nosso trabalho. Depois, mais respeitoso ainda com a nossa comunidade. E depois, muito sério, muito honesto, muito respeitoso com a comunidade que convive conosco no templo de oração. Que nós possamos ser aquilo que nós pregamos. Como diz Francisco de Assis, pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário for, utilize palavras. Que o culto dominical em nossa casa, na igreja católica, na igreja evangélica, na casa espírita, seja momento de reflexão íntima de cada um de nós. Que aquela mensagem seja transformadora para nós, de forma individual. E se nós temos alguém em nossa casa, em nosso trabalho, que seja aquele espírito mais infantil, mais rebelde, nas questões da fé, nas questões da intolerância religiosa para com os seus semelhantes, não nos cabe querer fazer pregações vazias. Que nós saibamos utilizar nos momentos de nossa oração, de nossas vibrações, direcionar bons pensamentos àquele nosso irmão,
porque ele está necessitando de ajuda, de oração, de auxílio. E se nós fizermos a oração com fé, com amor, com sinceridade, com humildade, nós estaremos atraindo para perto desse nosso irmão anjos de luz que vão lhe ajudar nesse processo da autotransformação. É dessa maneira que nós ajudamos os membros da nossa família, os irmãos que convivem conosco no nosso trabalho. É respeitando todas as casas de oração. É cuidando dos nossos semelhantes, sem se preocupar com o rótulo, não importa qual denominação ele pertence, porque a religião é algo de fórum íntimo. Cada um está no seu tempo espiritual. E desta forma, com amor, com dedicação, com fé, com perseverança, com respeito, que nós iremos contribuir com o Cristo Jesus para que um dia nós sejamos um só povo, uma só nação. Para que um dia não haja necessidade de buscar ensinamentos na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Centro Espírita, em nenhuma outra denominação. Porque todos nós haveremos de ter compreendido que a única religião que o Cristo Jesus deixou na terra para nós foi a religião do amor, do perdão, da bondade, da fraternidade, da convivência pacífica e amorosa. Que nós possamos amar os nossos semelhantes como devemos amar e respeitar a nós mesmos. É o que nós temos para acrescentar de um texto tão brilhante e tão atual e tão necessário nos dias de hoje. E agradecendo a Emmanuel pela mensagem, aos mentores pelas orientações. Vamos vibrando paz, luz, amor, respeito, bondade, fraternidade para nossa comunidade, para aqueles que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Vamos vibrando paz e luz a todas as casas de oração, que elas sejam para nós, para os nossos semelhantes, o nosso porto seguro, escolas divinas que nos trazem ensinamentos e valores para a transformação individual de cada um de nós. Vamos vibrando paz e luz a toda a nossa família, pedindo a Deus pelos nossos consanguíneos que retornaram à casa maior, que encontre nos educandários da alma a oportunidade de trabalho para a sua autoiluminação espiritual. Aos que estão na morada terrena, que nós possamos ser respeitosos, amorosos, compreensível com cada um deles e que nossas vibrações sejam instrumento de luz na modificação não só do lar, mas do coração dos nossos irmãos. Vamos vibrando paz e luz a todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sob o mesmo teto. São aqueles que o Senhor nos confiou. Que nossa casa seja essa escola de bênçãos, de transformação, de amor, de carinho, de respeito para com aqueles que Deus nos confiou. Vamos vibrando paz, luz e harmonia à nossa família universal. Pedimos a Deus neste momento que todas as nossas vibrações sejam instrumento e que a espiritualidade maior nos ajude no processo de transformação, de imantação de energias renovadoras no interior de nosso lar,
Que estas energias cheguem a cada cantinho do nosso quintal, servindo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Vamos vibrando paz e luz ao nosso ambiente de trabalho, desejando aos nossos irmãos paz, luz, harmonia, de convivência pacífica, respeitosa, harmoniosa, principalmente com aquele irmão de mais difícil convivência, porque ele é instrumento divino que nos ajuda no exercício da virtude do amor, da paciência, do perdão, da tolerância, da compreensão. Que o trabalho seja ferramenta divina para alcançarmos a prosperidade material e espiritual. Vamos vibrando paz, luz e harmonia a todos os nossos semelhantes. E no momento do passe, este momento tão sublime que Jesus, através de todos estes benfeitores que estão em nossa casa, derrame sobre cada um de nós, sobre os membros da nossa família, as bênçãos divinas da renovação. Que o passe renove nossas forças, reestruture os nossos centros de força, os nossos chakras, cure todas as feridas, tira de nós todas as dores que carregamos no corpo e na alma, que nós nos sintamos renovados com as energias sagradas do passe para prosseguir a jornada. Que Jesus abençoe a água que nós colocamos para ser imantada, que através de suas partículas a água receba as energias do reino maior, energias de tratamento, de cura, de renovação de nossas forças, em comunhão com as energias primárias da terra. Que a água seja o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E é com muito amor que nós vamos vibrar paz e luz a todos os lares. Que essa paz renovadora, que a luz do amor, do perdão, da fraternidade, a luz da cura, chegue aos lares que padecem pela dor do luto. Da mesma forma que essa luz atenda às necessidades daqueles nossos irmãos que têm o seu ente querido padecendo pela enfermidade. Que toda essa luz de renovação, de restauração, chegue aos lares que estão desfeitos pela incompreensão religiosa, pela intolerância. Que todas essas famílias se unam pelos laços sagrados do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. Que essa luz divina chegue àquelas famílias desfeitas pela falta do trabalho, da moradia segura, do pão de cada dia, para essas famílias que estão esmolando o pão nas ruas. Que Jesus possa contemplar todos estes nossos irmãos através da bondade humana. Vamos vibrar paz e luz para o nosso planeta Terra, que necessita tanto de nossas vibrações, Jesus. Que o Senhor neste momento permita que nossas vibrações toquem os céus e que o Senhor esteja intercedendo pela terra junto ao Pai, para que haja mais respeito, mais bondade, amor, tolerância, fraternidade entre os mandatários maior das nações que compõem o nosso planeta Terra. Jesus abençoe a nossa pátria, nosso mandatário maior, abençoe o mandatário do nosso estado, do nosso município, abençoe toda a nossa gente, abençoe mais uma vez a nossa família, que nós possamos em comunhão com o Senhor Mestre Jesus, ofertar ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder,
o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a Mãe Maria, e aos benfeitores celestes, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Graças a Deus.